Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelos 1000 inscritos no canal. Isso é mais do que sinal de que a gente está seguindo um caminho produtivo e que falar de estética facial, de estética corporal e de todas as tecnologias envolvidas nesses tratamentos estéticos, sejam eles médicos, sejam eles não médicos, tem dado certo. Pessoal, muito obrigado. Hoje, para dar continuidade, a gente vai falar de um assunto já bastante cobrado, mas por alguma razão eu achei que esse era o momento pertinente para falarmos sobre o assunto, já que desde os primeiros eventos científicos, já no início de 2018, a gente vem tendo aí atualizações, conhecimentos novos que complementam o que a gente já sabia sobre melasma. Vamos hoje conversar sobre isso. O melasma é uma hipermelanose adquirida, caracterizada por aquelas manchas que vão do castanho claro ao castanho escuro, vão acometer todas as raças e ambos os sexos, embora a gente já saiba que, sem dúvida alguma, ele incide e prevalece muito mais sobre o sexo feminino, dali por volta dos 30 anos de idade até o período perimenopausa, e especialmente em mulheres de origem hispânica. O que causa o melasma ainda não está totalmente esclarecido, e aí vários fatores predisponentes são apontados. A predisposição genética, o uso de contraceptivos orais, a gravidez, o uso de algumas drogas como difenilidantoína, por exemplo, alguns cosméticos que sejam fototóxicos para a pele, alguns cosméticos ou perfumarias que sejam citotóxicos para a pele, algumas disfunções hepáticas ou endócrinas, mas uma coisa ficou definida esse ano. O número 1 na etiologia do melasma, sem dúvida alguma, é a radiação ultravioleta decorrente das radiações solares. E aliado a elas, a luz visível, essa que está entre 400 e 700 nanômetros de comprimento e que está mais presente na sua vida e na minha do que a gente pensa. É a luz que vem da luminária da mesa do trabalho, é a luz do smartphone, do celular, do laptop, da televisão. E aí, quais seriam então os pilares do tratamento para o melasma conforme o que há de atual? O primeiro pilar seria, sem dúvida alguma, a fotoproteção. E o que ficou definido? Que o uso de protetores solares que contenham óxido de zinco é, sem dúvida alguma, o uso mais inteligente, mais importante. E no caso das mulheres, além dos protetores solares que contenham óxido de zinco, então é mesmo para virar o rótulo e ler lá nos ingredientes se o óxido de zinco está presente, itens de maquiagem que se sobreponham como numa cebola de muitas camadas, vão fazer com que a base, o blush, associado ao protetor, confiram a essa pele proteção química e proteção física. Segundo pilar do tratamento, nos afastarmos, obviamente, de todo e qualquer fator desencadeante. Já citamos alguns. Perfumes que sejam citotóxicos. Paradoxalmente, a gente também vai ter, infelizmente, alguns itens de maquiagem que também sejam fototóxicos. O que é isso? Eles provocam de maneira clara, quando passados na pele e expostos ao sol, algum tipo de irritação, mancha, algum sintoma ou algum sinal na pele. Afaste-se desses itens de maquiagem, porque eles podem ser deflagradores ou piorarem o quadro de um melasma já existente. E no caso dos contraceptivos orais, o que ficou definido nesses eventos científicos desse ano? Que não é mais mandatória a interrupção do uso dos contraceptivos orais naquelas mulheres cuja relação entre o uso do contraceptivo oral e o surgimento ou a piora das manchas do melasma não tenha ficado clara. Mas é óbvio que o uso dos contraceptivos orais deve ser feito
com propostas com apresentações mais modernas, quase sempre com concentrações de estrógenos um pouco menores, e aí vale uma conversa bastante relevante com o seu ou com a sua ginecologista. Terceiro pilar do tratamento, a gente falar para o melanócito, que é aquele carinha lá que produz a melanina, meu amigo, vamos sossegar um pouquinho o facho, você está produzindo melanina demais. E aí, como é que a gente vai fazer para inibir a melanogênese? Dentre todas as possibilidades, a hidroquinona continua sendo o ativo padrão ouro e que deve ser ofertado à pele. É claro que associada a outros dois ativos, a saber, a tretinoína e a dexametasona, ela amplifica os seus resultados. Mas um pouco menos importante, mas não tanto, ainda merecendo destaque, substâncias como o arbutin e o ácido cógico podem ser ditos a você ou apresentados a você pelo seu médico ou pela sua médica, e eles merecem sim ser respeitados dentro da tua conduta terapêutica. Último pilar do tratamento, a gente varrer a sujeirinha que já está na pele. A gente tentar remover a melanina que já está pré-formada. A gente vai conseguir isso em dois grandes braços. Ou através de estratégias químicas, e aí a gente está falando de peelings, ou de estratégias físicas, e a gente quase sempre está falando em lasers. Com relação aos peelings, ácidos que tenham importância aí nesse cenário, tretinoína, o resorcinol, salicílico, dos alfa-hidroxiácidos, o ácido málico e o ácido glicólico vão ter destaque, e a gente pode associar isso no sentido de ganhar sinergismo, amplificação de resposta em soluções de Gessner ou ácido tricloroacético. Eu estou dando esses nomes a vocês para que vocês tenham realmente um pouco mais de percepção, de crítica, quando se depararem com a conduta terapêutica que o teu médico ou a tua médica vier apresentar a você. No braço das estratégias físicas, em que a gente está falando de luzes e lasers, existe uma premissa muito importante que é a que o calor estimula o melanócito, portanto o calor estimula a melanogênese, o melanócito produzir melanina. E como esses lasers estão dentro de um grupo que a gente chama de técnicas eletrocirúrgicas, e na ação desse laser está sempre prevista a formação de algum calor, há que se lançar para esse braço do tratamento com muita cautela, com muito critério. E dentre o arsenal riquíssimo disponível no mercado, o que esses últimos eventos científicos apontaram como sendo os mais importantes? O Erbium-YAG e o Pulse Dye Laser, quando o melasma está associado com vasos visíveis na pele, ou o laser de CO2 não mais isolado, mas associado aos Q-switched lasers, que aliás na Ásia parecem estar sendo praticados em baixas potências e em sessões semanais, o que tem feito com que a gente reveja os protocolos e repense aí cada vez mais os tratamentos para o melasma. Por fim, pessoal, o que eu queria passar para vocês é que melasma depende de nós, profissionais no consultório, pra caramba, especialmente no sentido de nos mantermos atualizados. Dentro desse arsenal terapêutico mais atual, destaque para o uso oral do ácido tranexâmico. E aí não tem jeito, conversa com o seu médico, porque esse ácido tranexâmico, ele sem dúvida alguma vai produzir muito maiores e melhores respostas se usados em via oral, tomados pela boca, ao invés do que entregues por via tópica pela pele, como se pensava no passado, e muito porque havia um medo dos efeitos adversos desse ácido tranexâmico como efeitos trombóticos. E os estudos foram comprovando que não há razão para tanto medo assim. Obviamente que essas doses precisam ser muito seguras, por espaços de tempo muito controlados, mas converse sobre o seu médico sobre essa última atualização aí em relação ao tratamento do melasma. É um tratamento algoritmo, e aí não tem como nós não pensarmos no melasma assim. E aí com isso vão existir estratégias agudas,
quando a gente fala no surgimento da doença ou no reaparecimento das manchas, e estratégias um pouco mais tranquilas, mais ponderadas, que sugiram disciplina, regularidade para um uso por longos períodos da vida. De um jeito ou de outro, tratamento de melasma é um tratamento exclusivamente médico. E é com esse médico ou com a sua médica de confiança que você irá conduzir o tratamento dessa sua entidade clínica, que infelizmente não tem cura, mas tem uma compensação clínica bastante relevante. É isso, pessoal. Até a próxima.